Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus estejam com todos nós. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho de preces e radiações. Muito bem-vindos à nossa SEAC. Então, neste momento, vamos informar sobre os trabalhos da Sociedade Espírita Allan Kardec. O Evangelho de Acolhimento ocorre aqui na casa nas segundas-feiras, das 19h15 até as 20h15, e nas terças-feiras, das 14h30 às 15h30. A partir de janeiro e fevereiro, estaremos, então, com esse trabalho de férias, retornando à normalidade em março. Nas sextas-feiras, às 19h, ocorre a palestra doutrinária de forma virtual. Aos domingos, temos dois trabalhos que ocorrem, então, que são a evangelização de crianças e jovens no ciclo de paz, das 9h30 às 11h30, no salão do nosso subsolo, é presencial. Este domingo ocorre, então, o último encontro, entrando esse trabalho em seguida de férias, retornando também em março. Mas segue sem férias o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, das 10 às 11h da manhã, de modo presencial e virtual aos domingos, aqui neste salão. A nossa SEAC também segue aberta, janeiro e fevereiro inclusive, diariamente, das 9 às 18h, tanto a farmácia quanto a livraria, o atendimento fraterno, os passes e a SEAC. Todos os horários desses trabalhos estão disponíveis no site e nas nossas redes sociais. Nesse momento, então, pedimos aos irmãos a gentileza de que possam desligar seus celulares, se estiverem de celular, de modo que a gente consiga estar presente aqui de corpo e alma, vibrando por nós, por todos os nossos irmãos que tanto precisam. Para isso, para elevar também um pouco nossa vibração nesse momento, convidamos a todos para uma prece. Jesus, nosso irmão maior, irmão querido dos nossos corações, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada um de nós e que possamos, Jesus, estar aqui ligados a ti, vibrando em prol de tantos que precisam. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de podermos estar trabalhando aqui na tua SEAC, vibrando por tantos, pelos sofredores, e que onde haja um irmão nosso sofredor, que ali possa haver um trabalhador da tua SEAC, levando o alívio, a compreensão, o entendimento e a esperança. Que assim seja. E nesse momento, então, nós vamos convidar o nosso palestrante, Luiz de Fentelen, para que ele possa, então, fazer a sua palestra e nos auxiliar, né, com as nossas vibrações. Luiz, por favor, seja muito bem-vindo. Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos reunidos aqui no trabalho de prece e radiações, tão importante na nossa vida, esse momento em que nós deixamos um pouco de lado o mundo lá fora, nos concentramos, refletimos e principalmente recebemos essas boas energias, tudo aquilo que nós viemos buscar nesse trabalho espiritual. E na noite de hoje estamos estudando o livro Fonte Viva, Francisco Xavier, trazido por Emmanuel. E vamos ver o item 128, que tem o título Não Rejeiteis a Confiança. E é trazida por Paulo essa frase que nos faz refletir, pensar e Emmanuel depois vai iniciar para nós um pouquinho mais. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Ou seja, galardão é prêmio, recompensa. Ou seja, não deixamos de ser confiantes
de acreditar, ter fé, porque mais adiante nós veremos a recompensa dessa confiança. E Emmanuel vai nos dizer que qual é o conflito existente nesse sentido. Como vivemos num plano de provas e expiações, é natural que aquilo que é da terra material nos chame mais atenção, é mais valorizado perante a sociedade. E aqueles que passam a dar maior valor às questões espirituais, muitas vezes não são valorizados, são deixados de lado, muitas vezes recebem desfeitas, porque nós vivenciamos ainda muitas questões materiais. E Emmanuel vai nos falar um pouquinho a respeito disso. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes o progresso aparente de ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Constrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. Ou seja, a Terra é uma grande escola. E aqui estamos matriculados, mais uma vez, porque já vivenciamos essa escola em outras encarnações. E hoje, através da doutrina espírita, nós temos a oportunidade de compreender um pouco essas nuances. A lei de causa e efeito, a imortalidade da alma, a importância de trabalharmos a caridade em nós. Mas para tudo isso, necessita, antes de tudo, a confiança. A vida pregressa, virá mais adiante, porque não é aqui que acaba, aqui é uma passagem. E no momento em que conseguimos compreender essa vida futura, a confiança também vai se restabelecendo em nós, se fortalecendo. E a fé nos impulsiona a continuarmos essa caminhada espiritual. Não nos deixarmos, como citou Emmanuel, onde aquilo que é material tem mais valor. E são considerados, né, os grandes vencedores, aqueles que conseguiram vencer na sociedade. E nós ficamos retraídos. Parece que estamos indo na contramão da história. Será que estamos errados? Não. Nós podemos compreender que realmente a verdadeira vida é espiritual. E aqui é o grande educandário, a grande escola, onde nós vamos vencer a nós mesmos. Vencemos tudo aquilo que nós trazemos arregado no nosso perispírito de anos e anos de encarnações. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, que nos faz com que muitas vezes percamos uma encarnação inteira, porque nos deixamos levar pelos valores materiais. Aqueles que a sociedade muitas vezes nos cobra, que não devemos nos deixar levar por ela. Sabemos separar, ter um equilíbrio. Não vamos viver das coisas materiais, nós vivemos do mundo material. Mas não podemos dar mais importância a ela do que o espiritual. E a escola, que estava falando, nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Ou seja, muito rápido. Nós passamos quando percebemos, a vida já passou. E aí chegamos lá do outro lado, perdemos tempo, poderíamos ter feito isso e aquilo. E aí é tarde demais. Aí voltando, graças a Deus, né? Que temos a oportunidade de retornarmos. Mas se a gente puder, né? Voltar, logo estamos no período, estamos indo no período de transição da Terra, que vai haver essa mudança, possamos retornar para a Terra já ela em plano de regeneração. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão. Alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Isso a gente vê pelos livros espíritas, né? Quantas essas pessoas que aos olhos da terra
foram grandes vencedores, mas ao mesmo tempo chegaram no mundo espiritual derrotados, lamentando aquilo que fizeram. E aí retornam uma nova oportunidade para recomeçarem e deslumbrarem uma vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então, esses louros que não tem peso nenhum no mundo espiritual. Aparentemente, para nós, para muitos, acho que é o melhor. Mas quando nós chegamos lá, a gente vê o quanto não tinha valor nenhum. E aquele que foi oprimido, que sofreu e conseguiu vencer, porque com humildade, com confiança e fé, suportou tudo isso, aí sim esse vai receber os louros do mundo espiritual. Entretanto, passaram todos por prêmio terrestre a laboriosas empresas que se consagraram, receberam apenas o sepulcro faustoso, ou seja, a sepultura, né, do Fausto, a riqueza da luxúria que vai ficar ali, morrer com eles, não vão levar nada para lá. A avaliação de lá do que nós somos não é comprar em ouro, nem em poder, é aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Esse que é o grande valor, né? A nossa continha que vai ser contabilizada lá em cima. Em que sobressai na casa fria da morte. Não rejeiteis a fé, porque a passagem educativa pela terra te importa a visão aflitiva. Não rejeiteis a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Ou seja, aquilo que nós vimos desde o início. As convenções humanas nos levam para as questões materiais. Mas o que é mais importante são as divinas. E nós temos que saber, né, diferenciar e não nos deixar nos levar por essa onda, onde só tem valor aquele que chega em primeiro lugar. É cultural isso, né? Vemos em várias modalidades esportivas que só aquele que chega em primeiro lugar tem valor. Mas aquele que está lá atrás, uma série de motivos, competiu, lutou, tem o mesmo valor. Ele se dedicou, passou por muitas dificuldades para poder estar ali. Esse tem tanto valor como o primeiro, mas não aparece nos livros de história, nas academias, e assim a gente vê tantas pessoas que se doam para a humanidade não aparecem no livro de história, mas aqueles que por um motivo ou outro, né, se destacaram por questões materiais estão bem à frente. Por onde fores, conduz a tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas uma veste. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com o Cristo. E aguarda, confiante, o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera. Sempre justiceira amanhã. Ou seja, amanhã virá a justiça. E todos nós que seguimos no caminho do bem, do amor e da caridade, da confiança e da fé, a justiça nos aguardará, assim como outro, mas cada um recebendo de acordo com a sua caminhada. Muito obrigado, muita paz, muita luz a todos os irmãos e irmãs. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim,
delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, ó Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, nesse instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos, neste instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciária, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação.
Dá luz àqueles que procuram a verdade. Coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua pureza, a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos esse apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal. E muitas vezes situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes, atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Pelos nossos guias e protetores, que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando desde a época que a nossa memória não registra, temos sido desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis
guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendamos, com especial carinho, estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar, cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas, Pai nosso, que estais em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dai-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz, sob as aspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações. Esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes a sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda,
e aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se, surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite, assim, Divino Pai, que esta casa e todos seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada, no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias palavras, sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem, que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são a todo instante percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó, amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e radiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração,
que as nossas últimas palavras sejam ter indulgência de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e radiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.